estava envolvido em casos sigilosos de aparições de OVNIs, inclusive de queda desses objetos. Esse outro documento, que é da Central de Inteligência, agência americana, também é importante. Claro. Por quê? Bom, este outro documento... Solta o outro. Tá. Este outro documento mostra também o envolvimento de uma central de informação, como a CIA, que é internacionalmente conhecida e considerada muito séria em termos de investigação, isso de modo geral, e mostra como ela sempre esteve envolvida em estudos sigilosos de OVNIs. Quer dizer, neste caso, também assinado por uma autoridade da CIA, mostra que o governo norte-americano está muito preocupado com esse fenômeno já há muito tempo. Esse outro documento, você também disse que é importante, que tem aqui a rúbrica, ou pelo menos uma referência ao Kissinger, né? Exatamente. O que é? Bom, nós sabemos já há muito tempo que o governo norte-americano, como também o governo soviético, essas duas grandes potências, elas detêm praticamente o controle de todas as informações de aparições de OVNIs que ocorrem nos dois grandes blocos. Os Estados Unidos controlam praticamente as informações que vêm da América do Sul, da América Central e da América do Norte, enquanto que a União Soviética detém mais as informações do bloco oriental. Bom, neste caso, este é um telex oficial do Departamento de Estado dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, em que, por intermédio da embaixada, o Henry Kissinger solicita ao governo informes sobre um OVNI que teria aparecido no Marrocos. Então isso aqui é apenas para demonstrar que existe uma rede de informações sigilosa que se passa subrepticiamente entre as embaixadas, entre os consulados, entre os governos de todos os países do mundo. Mas vamos aos fatos. Vamos aos fatos. Então vai. Você está aqui por quê? Bom, eu estou aqui porque há 16 anos venho desenvolvendo estudos sobre esses fenômenos, chamados OVNIs ou UFOs, né? Como chamamos aqui no Brasil também. E estou praticamente convicto de que as Forças Armadas de todo o mundo e os governos de todos os países do mundo sempre estiveram criteriosamente envolvidos em investigações avançadíssimas sobre esses objetos, e não de agora, mas desde 1941. Ou seja, antes do caso que nossos colegas mencionaram, de 1947, que teria dado início à chamada Era Moderna dos Voadores. Então vejam bem, isto aqui é um catálogo de um protótipo de uma aeronave discoide, tá? Que foi desenvolvido com o apoio do Departamento de Defesa norte-americano, após 25 anos de estudos sigilosos sobre esses objetos. Esse objeto foi desenvolvido com o apoio de civis, engenheiros civis e também de engenheiros militares. E tudo sugere que esses primeiros protótipos foram baseados em discos voadores que teriam sido capturados por Forças Armadas norte-americanas. Esses objetos estariam sendo guardados na base aérea de Wright-Patterson, nos Estados Unidos, na base aérea de Edwards, na Califórnia. De modo que estudiosos do mundo inteiro, sobretudo os próprios Estados Unidos, têm procurado atuar ou agir legalmente contra o governo norte-americano, exigindo que eles liberem informações concretas sobre se esses objetos existem ou se não existem. Este catálogo é apenas um de outros tantos catálogos, como este aqui, de veículos que vêm sendo desenvolvidos secretamente, chamado, por exemplo, esse caso o RPV, veículos remotamente pilotados, que, ao que tudo indica, foram também desenvolvidos a partir de avaliações da propulsão de OVNIs. Agora, tudo indica, é uma coisa muito vaga. Qual é a evidência maior, né, disso, por exemplo? Olha, Goulart, porque se eu capturo um disco voador, e eu sou um cientista, quer dizer, eu tenho um agrupamento científico à minha disposição, eu já estaria utilizando isso de outra forma, né? Claro, esse é o seu raciocínio, seria o meu raciocínio também. Agora, resta ver se eles também pensam assim. Me parece, por contatos que nós tivemos oficiosos com autoridades das Forças Armadas brasileiras, por exemplo, da Força Aérea, da Marinha e da Aeronáutica, através de 16 anos de estudos, que existem fortes motivos, fortes razões, e eu dou razão a eles, de se manter essas investigações sob sigilo. Principalmente porque nem tudo que envolve esses OVNIs é agradável e nem tudo é tão maravilhoso como todo mundo pensa. Por exemplo, nós sabemos que o FBI esteve nos últimos 10 anos envolvidos em investigações das chamadas mutilações de animais. Ou seja, animais aparecem misteriosamente mutilados
especialmente nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. E o FBI, após 10 anos de investigações, não conseguiu achar um único suspeito, nem um único culpado para nenhuma mutilação. Como assim? O animal pode morrer de Eu vou explicar. peste, de cobra, Eu vou explicar. Então, o FBI, veja bem, nesses casos de mutilações, os animais aparecem estranhamente mutilados, com incisões, cortes feitos com uma precisão cirúrgica assombrosa. Esses cortes, avaliados com microscópios eletrônicos, revelaram que foram feitos com instrumentos desconhecidos pela medicina e pela veterinária. Esses animais aparecem exângues, os líquidos dos corpos são retirados de maneira inexplicada e muitas vezes órgãos internos como o coração, os rins ou o baço são retirados por incisões muito pequenas, sem qualquer explicação para isso. Agora, interessante é que o único elo de ligação entre centenas e centenas de casos de mutilações são exatamente os OVNIs. O que nós sabemos é que em centenas de casos investigados pelo FBI, o único elo em comum é a aparição de OVNIs. E sabemos também que nas reservas dos indígenas americanos, os índios, aquela linguagem peculiar da cultura indígena dos americanos, eles disseram que em vários casos viram os deuses ou homens das estrelas roubando seus animais, roubando suas vacas, né, ou seus cavalos, e suspendendo os animais para o interior de carros de fogo, suspensos em corda ou em alguma coisa parecida com uma corda, para na manhã seguinte os animais aparecerem misteriosamente mortos e também mutilados. Então esse é apenas um dos aspectos nada agradáveis que aparentemente envolvem os OVNIs, e que talvez seja também um dos motivos pelos quais os militares, com toda a razão, evitam dar um parecer abertamente sobre esses episódios, uma vez que eu tenho absoluta convicção de que eles não apenas têm isso muito bem documentado em seus arquivos, como também outros casos muito mais graves e muito mais sérios, que nem eu devo divulgar e muito menos eles. Como você não deve divulgar? O que se passa é o seguinte, Goulart. Nós sabemos que uma série de coisas, que por exemplo, o desaparecimento de seres humanos, desaparecimento inexplicado de seres humanos, que Onde? também tem em diversas partes do mundo. Quando? E, puxa, ao longo dos anos, desde que começou a existir a ufologia oficial, em 47, 48, houveram diversos casos documentados de pessoas que após a aparição de OVNIs simplesmente desapareceram e nunca mais foram vistas. Agora, para onde foram? Ninguém sabe. Qual o destino delas? Ninguém sabe. E isso vem sendo minuciosamente investigado por militares do mundo inteiro. Agora, isso é um enigma muito grave e muito sério. De modo que os militares não devem fazer pronunciamentos a esse respeito até que eles tenham uma comprovação e tenham uma certeza concreta do que foi feito com essas pessoas. O que se supõe, pelo menos, até agora, dentro de todos os estudos que foram feitos? Bom, o que se supõe, baseado nos casos de mutilações de animais e também baseado nos casos de desaparecimentos de seres humanos, é que existe alguma espécie de criatura alienígena, extraterrestre ou não extraterrestre, talvez uma civilização oculta aqui mesmo na Terra, que estaria fazendo experiências biológicas, experiências genéticas conosco, talvez tendo em vista que o planeta Terra pode estar em vias de uma grande transformação. E é provável que esses seres, ou sejam, isso é uma hipótese muito interessante, até muito bem documentada, sejam antecessores da raça humana e que estejam preocupados com o futuro da nossa espécie. De modo que esses estudos que esses seres poderiam estar fazendo seriam preparos biológicos, genéticos, para uma raça futura que viria a sobreviver a um eventual cataclismo que, segundo muitos estudiosos, estaria iminente para esta humanidade. Eu vou encerrar esse programa, mas eu queria uma assinatura final. Então eu proponho que vocês conversem entre vocês sobre as vossas experiências. Eu vou ficar só ouvindo aqui. Ora, do ponto de vista de análise de uma coisa concreta, eu percebi que você insistiu muito nisso. Eu tenho a impressão que os colegas e outros que não estão aqui participariam talvez dessa opinião.